Bom, pessoal, continuando aqui nossa análisezinha sobre o livro de Isaías. Lembrando, quem puder já dar um like no vídeo, tá? Pode ser no começo mesmo, que isso já ajuda a aumentar a atividade, engajamento. Aliás, se cada pessoa que assistisse o vídeo desse um like, pessoal, ia aumentar muito o alcance. Então tentem dar um like, tá? Não custa nada, é gratuito. Não é dinheiro que eu tô pedindo, é só um simples like. Isso ajuda, tá bom? Então vamos lá, o capítulo 30 de Isaías, eu resolvi fazer separado daquele vídeo anterior, porque alguns exegetas entendem que esse capítulo pode ser uma adição posterior, um acréscimo. Então logo não seria do mesmo autor. Inclusive algumas bíblias de estudo comentam isso, né? Então, como eu vou analisar até o capítulo 39, eu só vou mostrar aqui o que eu achei de curioso nesse capítulo, tá bom? Mas provavelmente não é do mesmo autor, tá? Não é do autor do livro, não é do profeta Isaías, tá bom? Então aqui começa dizendo assim, ó: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem como a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Então o que está acontecendo aqui? O autor está se queixando de que Israel está contando com a ajuda do Egito, em vez de confiar no Senhor, no Deus de Israel. E é muito estranho, né, isso daqui, porque talvez na época do profeta Isaías, não sabemos se realmente teve alguma aliança com o Egito ou não, mas o que é estranho é que os israelitas, segundo a história da Bíblia, eles foram servos do Egito, né? Então é muito curioso eles descerem ao Egito, sendo que o Egito era um país hostil, né? Um país que eles passaram lá pela servidão, de Moisés, etc e tal, mas o autor está informando que eles iam pedir ajuda ao Egito. Meio estranho, né? Até porque eles têm aquela questão religiosa. Se os israelitas confiavam no Deus de Israel, sabiam que o Deus de Israel era verdadeiro, automaticamente eles não confiariam nos deuses do Egito. Então meio estranho eles buscarem ajuda, mesmo que seja militar, do faraó, tá bom? Aí ele traz uns oráculos aqui meio poéticos, né? Alguns bem estranhos, né? Que nem esse daqui que fala assim, ó: Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora. Então ele está falando aqui de animais do sul. Pode ser uma referência a reis, pode ser uma referência a países inimigos, não sabemos, né? Pode ser só uma metáfora. Mas é curioso que aqui ele usa essa metáfora aqui de uma serpente voadora. Então, meio estranho, né? Porque a gente nunca viu uma serpente voadora. Lembrando que aqui ele está falando de animais reais, ó. Leoa e leão e víbora são animais. Agora, uma serpente ardente e voadora, então meio fantasioso isso daqui. Levarão às costas de jumentinha as suas riquezas, e sob as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Aqui já ele diz assim, ó: E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como um pano imundo, e dirá a cada uma delas: fora daqui. Então aqui ele está falando da idolatria, né, que o profeta está condenando, que nem nós já vimos aqui em outros vídeos, né? A gente vê que realmente Israel tinha muitas esculturas, então é disso que o autor está falando. Eles tinham esculturas de prata e esculturas de ouro, ídolos. Já que no versículo 25 diz assim: E em todo monte alto e em todo outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres. Aqui também eu dei uma pesquisada. Ninguém sabe exatamente que torres é essa que ele está se referindo. Podem ser torres que haviam ali em Judá, por exemplo, no Reino do Sul, que seriam destruídas, né, no dia da grande matança. Então o fato é que ele está informando que essas torres que deveriam haver, supostamente cairiam, tá bom? E é até curioso, né, esse oráculo aqui de Isaías, porque ele está misturando coisas boas com uma matança, né? Que seria um dia de castigo, um dia de grande matança, mas ele usa uma linguagem como se fosse agradável. Haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança. Então ficou meio controverso, né, esse versículo. No versículo seguinte ele diz assim, ó: E a luz da lua será como a luz do sol. Só que a lua não tem luz. A lua só reflete a luz do sol. Então aqui já é uma coisa meio estranha, né? Que ele fala que a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior. Isso aqui nunca aconteceu e é muito improvável de acontecer, né? Talvez só se o sol virasse uma supernova, como diz a ciência, daqui a uns 50 bilhões de anos. Mas um oráculo assim seria até estúpido, né? Um profeta fazer um oráculo de uma coisa que ninguém ia estar vivo para ver. Mas enfim, é bem esquisitinho isso daqui, ó. A luz da lua seria como a luz do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Tá bom?
Então tá aí, isso aqui são algumas estranhezas que tem aqui em Isaías 30, tá? Esse capítulo aqui ele é um pouco à parte mesmo, tá? Que tem essas coisinhas meio estranhas. Então tá aí. Agora vamos analisar os próximos. Obrigado aí por ter assistido, quem puder dar um like aí no vídeo. Paz a todos.